Olá, boa noite a todos e todas. Eu sou o Alexandre Pantalhão, sociólogo, pesquisador, petroleiro, né? Tem que falar que eu sou petroleiro, porque cada um dos meus companheiros que estão lá nas plataformas, lá, sempre acompanhando o nosso trabalho. E estou como candidato a vereador pelo PSOL, número 50884. E a gente desenvolve, tem desenvolvido durante essa nossa proposta de campanha, uma série de diálogos com pessoas, companheiros que atuam, que militam, pessoas que são importantes para nós dentro do PSOL, e, de uma certa forma, também a sua ação sempre é importante na sociedade. Hoje a gente vamos estar conversando aqui com o nosso companheiro Ibis Pereira, um coronel da reserva, né, Ibis, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né, um trabalhador da segurança pública, faz parte do grupo de militares antifascista, e nós temos grande orgulho, Ibis, em tê-lo como o nosso co-prefeito, né? Está na chapa junto com a nossa queridíssima e muito competente, uma amiga nossa, uma companheira de luta nossa, Renata Souza, a nossa Renatinha, e ter você, Ibis, ao lado da Renata para compor essa majoritária é uma coisa assim para a gente importantíssima. Então, Ives, eu gostaria muito que você colocasse para a gente aqui. Primeiro, eu gostaria que você falasse um pouco desse grupo de antifascistas, dos militares antifascistas, né? E depois você relatasse um pouco a sua visão de segurança pública e como ela tem que realmente agir dentro de um regime democrático. Alexandre, uma boa noite. Eu queria inicialmente, e mais uma vez, te agradecer essa conversa, né? Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui conversando com você. Eu faço parte de um grupo de profissionais ligados à segurança pública que tem se denominado antifascistas, em função, sobretudo, desse momento, digamos, turbulento, difícil, pelo qual passa a democracia brasileira, né? Desde 2016, quando nós tivemos uma presidenta legitimamente eleita pelo povo brasileiro e apeada do poder, em circunstâncias que eu, particularmente, denomino como golpista. Então, desde aquele momento, nós sentimos a necessidade de nos posicionarmos radicalmente na defesa do Estado democrático de direito, que nós juramos todos, enquanto sociedade, construir a partir da Constituição de 1988, que completou 32 anos neste mês de outubro, e me parece que todos esses profissionais ligados às forças de segurança, que fazem um juramento de defender a Constituição e a ordem democrática, têm que se posicionar, sobretudo, no momento em que parte da sociedade brasileira sai para a rua para pedir ditadura, para pedir fechamento do Congresso, para pedir fechamento do Supremo Tribunal Federal, é uma exigência do juramento que cada profissional ligado às forças de segurança faz quando assume esse trabalho de defender a Constituição e as instituições democráticas. E justamente quando a Constituição e as instituições democráticas sofrem perigo, ataques, é que a gente precisa se posicionar publicamente em defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. Nós começamos inicialmente como um grupo que pretendia discutir a segurança pública no Brasil, nos moldes, nos princípios, nos valores estabelecidos pela Constituição de 1988, e não poderia ser diferente. Qualquer debate sobre segurança pública tem que ser fiel e tem que implementar os princípios e os valores que nós estabelecemos na Constituição de 1988. Inicialmente a ideia era essa, era discutir um novo modelo para a segurança pública no Brasil, porque a verdade é que a Constituição atual é a primeira a ter um capítulo sobre segurança pública, mas até hoje, em 32 anos de vigência, a gente não conseguiu ainda implementar a segurança pública como direito, conforme determinação, mandamento constitucional. Então, nossa ideia inicialmente era discutir segurança pública, mas
o momento histórico, o momento político que nós estamos vivendo nos forçou, portanto, a um posicionamento público diante dos nossos temores de que a nossa democracia poderia sofrer risco. Então, nesse momento, é necessário que a gente se posicione, independente da posição ideológica que a gente venha ocupar. Essa defesa não é apenas dever de quem se posiciona mais à esquerda do espectro político, como é o meu caso, como é o seu caso, como é também o dever das pessoas que têm uma compreensão diferente, que estão à direita, mas que têm noção de que sem democracia a gente não vai a lugar nenhum. Tem nenhum problema ser de direita, mas ser fascista tem problema. Porque o que o fascista quer é exatamente rasgar a ordem constitucional, e isso nós não podemos admitir. Quer sejamos de esquerda, ou quer sejamos de direita, quer sejamos progressistas ou conservadores. O que a gente não pode ser é fascista. Então, é preciso declarar isso. Eu sou antifascista. Portanto, um defensor da democracia. Você me fez lembrar algo muito interessante, o Ibis. Eu nasci numa região chamada, aqui em Guaratiba, eu nasci num bairro chamado Ilha de Guaratiba. Eu conheço. Conheço. Quando eu tinha lá os meus 8 anos de idade, era basicamente, a região era só sítios, basicamente sítios. Então, quando tinha festas na igreja, alguma comemorativa, né, o padroeiro do bairro, alguma coisa assim, nós íamos nessa festa, e ela começava à noite e acabava lá para 2 horas da manhã, 3 horas. Aí íamos eu, meus primos e os meus irmãos e alguns vizinhos. Nessa caminhada de onde nós morávamos até a esse local onde tinha festa, geralmente era uma igreja, a igreja matriz, né? Uhum. Tem um cemitério. Eu conheço. Rapaz, ali em frente. E nesse horário não tinha mais ônibus. Nós íamos a pé, andávamos sem brincadeira nenhuma, coisa de 7 quilômetros a pé. Nós tínhamos medo, meu amigo, de mortos, de pessoas mortas, quando passávamos em frente ao cemitério. Quando ouvíamos algum barulho, alguém cantando, ou algum barulho de, sei lá, de uma bicicleta, a gente falava assim, opa, ainda bem, tem gente chegando para nos acompanhar. Hoje, quando isso acontece, é o inverso, né? Sim. Quando a gente está caminhando e a gente escuta passos atrás, a gente até se esconde porque a gente tem medo de gente. Como que a coisa se resolveu. E me desculpe, mas não é querer lhe ofender, não é nada disso, tá? Se for polícia, então o carro da polícia, aí que a gente se esconde mesmo. Esse medo, né, que a gente tem hoje do policial, né, é algo muito, muito triste. Sim. Porque eu entendo que na essência da segurança pública era para ser o inverso, não era para a gente ter medo dele. Ao contrário, era para a gente se sentir até acalentado, né, por saber que está vindo uma segurança, alguém da segurança pública para nos acompanhar. Mas a gente sabe, a gente tem exemplos todos os dias nos meios de comunicação, na imprensa, e também não na imprensa, porque muita coisa não sai na imprensa, de brutalidades, uma coisa muito, muito ruim. E quando eu soube que você estava como o nosso candidato, né, a vice, eu falei assim, caramba, até que enfim, nós temos uma pessoa que é da área da segurança pública, mas uma pessoa que tem uma linha extremamente humanizada. Então, isso para a gente é realmente algo muito bom e de orgulho mesmo. Estou falando com você de coração aberto. A gente ficou muito orgulhoso de tê-lo na chapa da Renata. E aí eu queria, que você tentasse, eu sei que talvez é uma coisa muito difícil, né? Mas por que a gente vive esse pavor? A sociedade, de um modo geral, ela acabou criando um pouco desse pavor dos nossos policiais, de um modo geral. Olha, essa não é uma pergunta fácil de responder, porque a relação da polícia, vamos dizer assim, sobretudo com os setores mais pobres da população brasileira, Alexandre,
E dizer isso é muito doloroso para mim, porque eu tenho um profundo amor pela atividade policial. Eu entrei para a Polícia Militar no ano em que eu completei 20 anos. Eu passei 33 anos na Polícia Militar. Eu comecei a minha vida na Zona Oeste. Por isso eu conheço toda essa religião. Eu cheguei para começar a minha vida profissional no dia 6 de janeiro de 1986. E permaneci no Regimento de Polícia Montada, que à época fazia o policiamento de toda essa região, nem se chamava ainda Porco Unido dos Santos. Permaneci até março de 96. Eu permaneci durante 10 anos. Eu comecei a minha vida aí. Então, mas a relação, e exatamente porque eu gosto da atividade policial, que depois que passei na atividade, eu tenho procurado contribuir para que a gente transforme essa atividade, para que a gente reinvente as nossas instituições policiais, reformule as nossas instituições policiais e repense o modelo de segurança pública brasileira, sabe? Eu acho que a gente precisa fazer uma mudança radical nesse modelo. Bem, a relação das polícias com os setores mais pobres da população brasileira nunca foi dos melhores. Basta que, para isso, a gente pegue, por exemplo, qualquer romance do Lima Barreto. Lima Barreto morre em 1922. Tá? Olha o que o Lima Barreto fala da polícia e da relação da polícia ou das polícias, principalmente com os setores mais pobres. E por que isso? Porque as polícias, de um modo geral, elas são a expressão viva do Estado. Se a gente quiser saber ou medir o grau de democracia de um Estado, a gente tem que olhar as suas polícias, como elas operam, como elas trabalham, como elas se relacionam com o conjunto da população, sobretudo com os mais frágeis, e também como esse Estado se relaciona com os próprios profissionais de segurança. E quando a gente olha isso numa perspectiva histórica, a gente pode dizer com toda a segurança, a gente, como Estado, tem muita coisa que avançar no sentido de construir uma relação democrática, respeitosa, com uma parcela significativa da nossa população, a parcela mais pobre, que no Brasil é a parcela periférica e negra. Tá? Se a gente olhar o que foi a história da República Brasileira, né, que veio com a construção desse ideal de liberdade, de igualdade, a gente percebe claramente que a história da República Brasileira pode ser contada a partir da história da interrupção do processo democrático. Né? A República já se inaugura com uma proclamação, são os militares que fazem, que tiram do poder o imperador. Né? A primeira República é chamada República da Espada, tem uma ditadura na sequência. Né? A República Velha inteira foi uma república dura. Nós tivemos presidentes que governaram 4 anos, eu cito aqui Arthur Bernardes, governou 4 anos em estado de sítio. O Brasil se industrializa com uma ditadura, o Estado Novo. Né? Olha só o que foi a República Brasileira. Isso tudo é impacto na relação polícia e sociedade. E aí a gente chega em 1964 com uma ditadura que promove uma profunda reforma na segurança pública brasileira, acabando com as instituições civis que faziam o policiamento, entregando esse policiamento para uma instituição militar que já existia antes, mas que não tinha a exclusividade do policiamento. A ditadura mudou não apenas o modelo, mas mudou a mentalidade. A ditadura brasileira, que durou 21 anos, ela incorporou no imaginário e na mentalidade da segurança pública no Brasil a doutrina de segurança nacional, que opera a partir de uma perspectiva bélica, belicista, de confronto, de combate. Durante 21 anos, esse combate era aos inimigos do regime, as pessoas que estavam lutando por democracia. Eram chamados inimigos internos. Eu entrei na polícia exatamente no momento em que a gente estava saindo da ditadura e pensando em reconstruir e reencontrar a democracia brasileira. E pensando, portanto, em questionar esse modelo de emprego das nossas forças policiais. Porque com o advento da democracia e da Constituição de 1988, a ideia era trabalhar a segurança pública
não numa perspectiva militarizada de guerra, guerra ao crime, guerra ao criminoso, guerra às drogas, mas pensar em enfrentar o problema violência e segurança pública da mesma maneira que, por exemplo, a Constituição pretende enfrentar outros temas, como saúde. Qual foi o modelo desenhado para enfrentar a saúde na Constituição de 1988? Chamado Sistema Único de Segurança. Pensando em dar ao tema saúde um tratamento orgânico, que você pudesse articular as 3 esferas de poder, União e suas agências, Estado e suas agências, municípios e suas agências, para que juntas, concertadas, essas instituições pudessem enfrentar o tema da saúde. A mesma coisa o legislador constituinte pretendeu fazer em relação à segurança pública, e até hoje a gente não conseguiu fazer isso. A gente continua enfrentando esse problema pelo viés voluntarista, pelo discurso da guerra e depositando sobre os ombros das nossas forças policiais toda a responsabilidade pela redução dos indicadores criminais, autonomizando essas instituições, procurando enfrentar esse problema da violência como se ele fosse um problema exclusivo das polícias. E numa perspectiva que tem ao fundo a guerra às drogas como grande estratégia de enfrentamento. E para complicar, então a gente não tem política pública, a gente não tem nada digno desse nome. A gente não tem arquitetura institucional no Brasil para lidar com esse tema envolvendo as 3 esferas. A gente divide as responsabilidades entre as 3 esferas da federação. Por exemplo, tráfico de drogas tem sido um problema experimentado pelo Rio de Janeiro. Tráfico de armas, outro problema. Nós não temos fábrica de arma e, no entanto, nós temos aqui a profusão de armas de fogo, que é uma coisa impressionante. Fuzis, pessoas sendo baleadas por armas de guerra. Essas armas chegam aqui, sobretudo porque o governo federal se recusa a formular uma política eficiente, substancial, de controle de armas e munições, porque é a União que tem essa atribuição constitucional de formular política de enfrentamento de drogas e política de controle de armas e munições. Os Estados-membros e os municípios não podem fazer isso. Então, se o governo federal não faz a parte dele, se os municípios não fazem a parte dos municípios, que é trabalhar na prevenção, toda essa aposta recai sobre os ombros dos policiais. E aí tem uma última tragédia no Brasil, que é o modelo das polícias brasileiras. A gente tem uma polícia civil que investiga, mas não faz patrulhamento, e uma polícia que é militar, que faz o patrulhamento, mas não investiga nada. Se você somar a esse cenário esquizofrênico, que não tem paralelo em nenhuma democracia do mundo, essa é uma jabuticaba que só a gente inventou. Tem países que têm polícias militares e polícias civis, mas essas polícias fazem um ciclo completo de polícia. Investigam e fazem policiamento. No Brasil, não. A polícia que fica 24 horas na rua e que a maioria das pessoas acaba recebendo essa grande demanda, ela não faz policiamento, investigação. Portanto, ela não investiga drogas, crimes relacionados a drogas. Ela atua empurrada o tempo inteiro para atuar a partir da perspectiva do flagrante delito. E onde ela pode fazer isso sem precisar de uma investigação, ela não pode fazer, é na periferia, é na favela. No contexto, portanto, do confronto armado, do confronto bélico, vitimizando policiais, vitimizando a comunidade que mora na periferia, adoecendo os nossos policiais, porque você submeter um servidor policial à guerra, ou qualquer outro servidor, você mexe profundamente com os marcos referenciais dessas pessoas. Submetido à guerra diária, que é, no fundo, uma aposta na ação e não na política pública, em pouquíssimo tempo, esses agentes já não sabem avaliar ou mudam o seu referencial de certo e errado, de bem e de mal. Eles adoecem. Com isso, a gente tem policiais com indicadores de corrupção muito elevados em relação a outras democracias. Com isso, a gente tem a milícia é uma consequência disso, e a gente tem adoecimento psíquico. As polícias brasileiras estão entre as instituições
cujos agentes mais cometem suicídio em todo o mundo. É o outro lado desse problema. Então, me perdoe se eu me alonguei, porque a questão realmente é muito complexa, e eu estou aqui reduzindo, né? Cada um dessas questões que eu levantei aqui poderia nos levar muito longe, mas a gente tem um tempo aqui. Mas o que eu queria muito que essa campanha pudesse dizer para as pessoas é que nós não temos necessidade de continuar vivendo nesse inferno que nós estamos vivendo. Assistindo praticamente todos os dias alguém ser baleado ou dentro de casa, ou fechando um trailer, como foi ontem, essa moça que é baleada no meio de uma troca de tiro e é atingida quando estava trabalhando, ou com um menino que vai beber um guaraná numa geladeira, abrir a geladeira para tomar um guaraná e leva um tiro na cabeça. Nós não precisamos ver isso. Agora, para isso, a gente precisa repudiar o discurso de algumas autoridades que querem resolver o problema da segurança pública não com a cabeça, mas com o fígado, com discursos, com frases de efeito. Segurança pública tem jeito, e o jeito é política pública. Programas, ações, projetos, desdobrados no tempo, que envolvam União Federal, estados e municípios, com ações bem estabelecidas de curto, médio e longo prazo. Se a gente não apostar na política pública, a gente só vai colecionar horror e fracasso, que é o que tem sido a tônica nos últimos anos, né? Desculpa se eu me alonguei muito, mas... Não, maravilhoso, que isso, maravilhoso. Eu tenho... E a nossa bancada, né, de vereadores, né, nossos... Eu digo que os nossos vereadores, lá, todos os 6, sem exceção, né, eles são um feixe de luz, né, numa política em defesa da nossa população. Eles passam um dobrado lá para tentar impedir essa proposta que é de armar a guarda municipal. Eu estava conversando com o Babá, e o Babá falou assim, Potalhão, os caras já estão apresentando de novo lá, eles querem armar a guarda municipal. Como se isso, né, fosse resolver o problema. E aí, em contrapartida, a gente observa que o prefeito, que deveria investir 15% mensalmente, né, na educação, 20%, eles não investem. Então, nós temos, segundo o próprio Tribunal de Contas do município, fez um levantamento e provou que 69% das escolas do 6º ao 9º ano estão em situação precária. Então, é uma visão extremamente distorcida daquilo que é a função, né, do poder público. Eles se eximem e colocam como resposta, como você falou, do fígado, né, frases de efeito, como, olha, não, a gente vai lá no helicóptero e atirar na cabecinha. Né? Então, isso não resolve, isso está provado, nunca resolve. Nós estamos com essa mesma proposta, com essa mesma atuação aí, há séculos. Nunca deu resultado. Né? A gente precisa mudar. Eu costumo falar, Ibis, aqui, quando em reunião como uma que eu estava agora, há pouco, que quando a gente faz um bolo e o bolo está solando, significa que os ingredientes não estão funcionando, a gente tem que mudar os ingredientes. Né? A gente fala assim de uma forma bem clara, porque talvez seja a forma que a população entenda melhor. Se a nossa política pública que ela não está funcionando, gente, a gente tem que mudar. E a Renata e você, né, vocês são uma luz de esperança que a população carioca tem, de fato. Sim. A população precisa chegar mais até a Renata e até você para entender que a função do legislador e a função do executivo é trazer qualidade de vida, proteção, lazer, saúde, segurança. Não dá mais para a gente ficar como ficamos aí, se algumas pessoas talvez não recordam, mas ano passado nós tivemos que fazer campanha para termos cesta básica para os profissionais de saúde, porque eles não tinham pagamento. E tá aí. Como está a campanha, alguma coisa está abafada. Mas já chega aos nossos ouvidos, a gente que está no dia a dia, e você sabe disso, na rua fazendo campanha,
que vários profissionais já estão 1 mês, 2 meses sem receber salário. Não é possível. O mais triste para mim ainda é ouvir o seguinte: olha, eu vou votar no ciclano porque ele roubou, mas ele fez. Então, é uma distorção do que é de fato a política, né? O Aristóteles dizia que lá no século IV que o objetivo da política é trazer a felicidade. Aqui para o Brasil, a língua traduzindo é até bonito, felicidade. Mas ele dizia que a função da política é tornar a cidade feliz. Essa é a política que a gente no PSOL quer fazer e buscamos fazer e lutamos por isso. Então, não, a meu ver, é inconcebível, né, uma política pública que tem como objetivo matar, que tem como objetivo final apenas armar a guarda municipal, gente. Onde já se viu isso? Lógica, né? E aí eu vejo, quando eu vejo a Renatinha discursar, falar, né? E aí ela faz muito, ela faz questão de falar, gente, eu sou lá da favela, a minha origem, né, é da favela, eu sou mulher, eu sou negra. E ela fala isso por quê? Porque é justamente essa população que é a população mais atingida. 40% da população carcerária no Brasil sequer foi julgada. 70% dela são negros, pobres. Então tem algo errado. Essa política pública, né, ela não funciona. Ela não está tendo como lógica, né, uma resposta para o cuidado do cidadão. Ela apenas dá uma resposta à opinião pública elitizada. Então, Ibs, eu acho que a gente tem muito a fazer. Eu acho que você tem um papel muito importante e fundamental na discussão aí com a nossa, na majoritária. Eu participei, eu tive recente aí uma discussão com algumas pessoas que falaram, por exemplo, que o Freixo, nosso companheiro Freixo, né, e o PSOL como um todo, defende bandidos. Aí eu pergunto, mas bandido por quê, rapaz? Onde é que tem? Não, porque vocês defendem os direitos humanos. Eu falei só, defender a legitimação dos direitos humanos é uma obrigação de qualquer pessoa, estando ele no PSOL ou não. Porque a criação dos direitos humanos era para acabar com as atrocidades de guerra, né? E que aqui no Brasil parece que eles ainda aplicam as mesmas atrocidades de guerra que aplicavam na Segunda Guerra Mundial, gente. Então, defender os direitos humanos é defender o direito à vida, independente se ele seja negro, se ele esteja preso, liberto, homem, mulher, católico, protestante, ubandista, candomblendista. Não é isso. E aí as pessoas ficam assim, não, mas não é isso não, vocês defendem o bandido sim, e o Freixo defende o bandido. Aí eu falei assim, olha só, você vai votar em quem? Ah, minha pretensão é votar em fulano de tal. Pois é, o partido dele, toda a cúpula deles foram presas. No PSOL não tem ninguém preso. Sim. Não você me colocou, gente. É porque nós temos no Brasil uma questão muito interessante, que é o racismo institucional, estrutural. E a pessoa não percebe que ela é racista, né? É o que a Ana Paula colocou aqui, né? A política pública ela coloca o pobre contra o pobre, impedindo a luta por melhores condições de vida. É verdade, né? Mas essa é a nossa função, Ana. A nossa função é combater esse tipo de coisa. Quando a gente fala em proposta de segurança pública, vocês podem ter certeza que a proposta de política pública do PSOL jamais será sobrevoar uma comunidade pobre de helicóptero e atirar na cabecinha de quem está lá embaixo. Jamais. A política pública certamente será
investir na educação, na geração de emprego, né? Na iluminação das ruas da Zona Oeste, gente. Nós temos ruas aqui ainda sem iluminação, em pleno século XXI. Nós precisamos criar espaço de lazer, porque o espaço de lazer é um ambiente de convívio, de socialização entre as pessoas, de harmonização, de amorosidade. Então, isso tudo é um leque que faz parte da segurança pública, né? E aí, Ibis, eu gostaria muito, Ibis, que você... Como você se sente como nosso vice-candidato a prefeito? Alexandre, extremamente honrado. Extremamente honrado. Eu tenho 57 anos. Eu tenho uma relação de amor muito grande por essa cidade. Eu nasci aqui e provavelmente devo morrer aqui nessa cidade. Eu tenho muito afeto por essa cidade. Foi aqui que eu desenvolvi toda a minha atividade profissional, a não ser por um breve período de tempo onde eu trabalhei em Petrópolis. Eu comandei o batalhão de Petrópolis, aliás, num momento muito doloroso para aquela cidade, que foi em 2011, por ocasião daquela tragédia, né, que atingiu a região serrana. Excetuando esse período, toda a minha atividade profissional transcorreu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma relação de afeto muito profundo, muito profunda com essa cidade. Então, disputar a cidade do Rio de Janeiro pelo Partido Socialismo e Liberdade, que tem uma proposta não apenas de governo, num plano muito bem construído, mas também uma proposta para a cidade, uma proposta que implica numa outra relação com a cidade, né? Inspirada naquela perspectiva de direito à cidade. Né? Então, significa não apenas uma proposta de governo, mas uma nova relação e, portanto, uma nova cidade. Né? A nossa compreensão, e isso tem muito a ver com a nossa perspectiva de relação com a cidade, e muito a ver com a nossa perspectiva sobre violência, e eu concordo plenamente com você quando você lembra o grande e majestoso Aristóteles. A gente vive junto é para acontecer como pessoa. É para isso que a gente vive junto. A gente vive junto para que a vida de cada um de nós possa ser mais facilitada. Não é isso? Isso significa que cada um de nós é, essencialmente, uma criatura política que precisa do outro para acontecer, que precisa do espaço da cidade para acontecer, para se realizar como pessoa. Porque a gente, Alexandre, não é só um bicho que nasce, cresce, multiplica e morre. Né? A gente não é apenas natureza, a gente é também relação. Não é isso? A gente é relação também. A gente precisa do outro. E o espaço onde isso acontece, onde a gente pode acontecer como pessoa, nos desenvolver como pessoa e ser mais apenas do que esse bicho, do que apenas um bicho da terra, que eu quero insistir, nasce, cresce, multiplica e morre, é isso. É como dizia o Paulo Freire, a gente é convidado para ser mais. E por isso que a gente precisa dos direitos humanos. Porque a finalidade dos direitos humanos é essa. É se constituir num núcleo de direitos que possa permitir que cada criatura humana seja mais do que um bicho da terra que nasce, cresce, multiplica e vai morrer um dia. Sabe? Então, é por isso que não dá para pensar em qualquer perspectiva de política pública, seja ela na segurança, seja ela na saúde, seja a política econômica, sem levar em consideração a dignidade da pessoa humana. Política de segurança é meio para felicidade humana. Política econômica é meio para, não é fim em si mesmo. Não basta apenas aumentar o PIB. Isso tem que aproveitar a vida concreta, melhorar substancialmente a vida das pessoas. Senão, a violência só vai aumentar. Toda a violência, ela tem uma raiz, é o abandono da criatura humana. E quando eu digo esse abandono que causa insegurança, Alexandre, não é só a insegurança de ser assaltado na esquina, não. É a insegurança de naufragar. É a insegurança de naufragar na vida, na existência. É a insegurança de um jovem que está concluindo a universidade, de terminar a universidade, ficar com um diploma embaixo do braço e não ter onde trabalhar. É a insegurança de uma pessoa que trabalha hoje e não sabe se vai continuar trabalhando até o final do mês. Se não sabe, não consegue calcular se o que ela ganha
vai ser suficiente para ela continuar colocando comida na mesa dos seus familiares até a metade do mês. Não dá para viver assim. Quando um ser humano é submetido a essa carga brutal de abandono, de indiferença, de violência, porque isso é violência, né? Isso é você reduzir a criatura humana ao estatuto da coisa. Quando você submete um ser humano a esse nível de violência, tem uma resposta. Essa resposta é a desumanização. Desumanização. E desumanização produz violência, invariavelmente. Por isso que a Constituição é tão sábia ao dizer que a dignidade humana é um princípio fundamental. Por isso que todo policial ou militar tem que ter compromisso com direitos humanos. Porque é a Constituição que determina essa defesa e esse compromisso. Por isso que não pode ter policial que não seja antifascista. Não pode ter policial que não seja um defensor dos direitos humanos, a não ser que ele não tenha entendido nada. Nada do que é ser policial. Ele está completamente equivocado. Ele não entendeu nada. E por isso vai para a rua fazer bobagem. Então, todo policial tem que ser fundamentalmente um defensor intransigente do Estado Democrático de Direito, da nossa Constituição e das nossas leis, sob pena dele estar equivocado. E ao invés de contribuir, como dizia o Aristóteles, para a felicidade humana, ele contribui para o seu próprio sofrimento e para o sofrimento da sociedade. Ele não colabora em nada, pelo contrário. E eu acho que esse é o retrato do Brasil hoje. Por falta de política pública, as nossas instituições policiais deixaram de se constituir em elementos da solução do problema para serem parte do problema. Então, um dos desafios que a gente tem na política pública é fazer com que essas instituições passem a ser parte da solução do problema, e não parte do problema. Eu nunca vi, Ibis, eu tenho 50 anos, e eu nunca vi tantas famílias, como eu tenho visto recentemente, morando nas calçadas da cidade. Eu nunca vi tanta humilhação com o povo trabalhador, com o nosso povo trabalhador, que na sua maioria levantam às 4h30 da manhã, como eu, por exemplo. Eu levanto às 4 da manhã, para sair aqui de Guaratiba e ir para o centro da cidade, trabalhar. Os ônibus, os BRTs, os trens, super lotados. E aí a Renata, ela fez o auxílio, inclusive do Tarcísio, né, que foi quem criou, né, a CPI dos transportes, né, um vereador exemplar nosso aí. E eles conseguiram provar que é possível, inclusive, o transporte público, o BRT, em determinado momento, ser gratuito. E eu sempre defendi que transporte público tem que ser gratuito, porque nunca entrou na minha cabeça. Isso, olha só, eu milito desde os meus 12 anos de idade, porque eu acompanhava o meu pai quando ele saía na região fundando, criando, tentando organizar associações de moradores. Então, eu acompanho ele desde 1982. Em 84 eu já estava, inclusive, organicamente dentro de um partido que ainda estava ilegal. Ele passou a ser legal em 86. E nunca entrou na minha cabeça como que eu tenho que pagar para gerar riqueza para o país. Não entra. Nem os escravos, eles pagavam, eles eram transportados de um local para outro para produzir, eles não pagavam. Eu estou sendo pior do que um escravo, porque eu tenho que produzir riqueza e eu tenho que pagar. E algumas cidades estão dando exemplo que não, é possível sim. E a Renata, ela tem essa proposta. Essa proposta, para mim, ela tem um caráter extremamente humanizador para o trabalhador. E mais do que isso, né, a gente vai rediscutir por que o BRT não foi criado na sua concepção original para ser sobre trilho. A gente sabe que isso é um
de acordo com os empresários para se manter no monopólio rodoviário das empresas de ônibus. E a gente vai meter o dedo nessa ferida, sim. A Zona Oeste, ela é responsável por mais de 35% da população da cidade do Rio de Janeiro. Meu amigo, para a gente conseguir trazer uma universidade pública para cá, isso na década de 90, quando eu militava na Uni, foi uma luta. E para conseguir e colocar isso no orçamento, tive que mobilizar para a gente ocupar as tribunas da época. Hoje a gente tem a UERJ, a UESO, né? A Universidade Estadual da Zona Oeste. Mas é incrível. O atual governador do estado está querendo tirar a UESO de onde ela está e colocar no cubículo, para inviabilizar, olha só, a universidade pública numa região gigantesca e que não tem outro ensino universitário público. E nós temos na Zona Oeste o maior número de jovens em idade universitária do estado do Rio de Janeiro. Então, é importante a candidatura sua e da Renata para a população entender que é possível fazer política de fato. E não isso que está aí, porque isso que está aí, isso não é política, isso é pilantragem. Isso é qualquer outra coisa, mas não é política. Se a gente pega o histórico da Renata, e o histórico até recente dela como parlamentar, em todas as vezes que ela foi à tribuna, foi para defender o interesse da população e denunciar as atrocidades e as políticas que esse atual governo tentou colocar. E por isso, o Ives, é importantíssimo que cada candidatura de vereador, cada militante nosso, carregue no seu peito uma energia e um sopro para gritar o nome da Renata o seu. Nós temos como obrigação, diante da política atual, e eu coloco na questão da política nacional, porque a política que temos de implementação no município é reflexo da política implementada nacional. Por exemplo, o congelamento, né, do orçamento durante 20 anos. Quando congelou qualquer tipo de investimento na educação, na saúde, a gente tem isso que temos hoje aqui na cidade do Rio de Janeiro. E quem são os responsáveis? São os prefeitos que estão alinhados à política nacional. São os deputados que estão alinhados à política nacional. E, junto a eles, esses cúmplices que nós temos na Câmara Municipal, que dão um aval para um prefeito como o de hoje permanecer no seu cargo como prefeito. Nós conseguimos abrir agora, os nossos vereadores, né, uma CPI para poder dar impeachment nesse cara que está aí. E os vereadores, cara, eles lavaram a mão. Somente depois que o TRE disse que ele estava inelegível, é que muitos dos vereadores que impediram o afastamento dele tornaram inimigos dele. Mas são todos eles, não são vereadores aproveitadores. Eles não têm posição. E nós, no PSOL, nós temos posição. A nossa posição é essa, é de defender o interesse do trabalhador, defender os direitos das mulheres, dos negros, né? A nossa proposta de política é uma proposta humanizadora. Né? Quando a gente coloca aí, olha, nós temos que defender lá o projeto da Marielle, que, por exemplo, é o projeto Coruja, um espaço humanizado onde as mães, que muitas das mães deixam de completar o seu ensino médio, até o fundamental, até a universidade, porque não tem onde deixar o seu filho à noite. Muitas mães perdem emprego porque ela tem que trabalhar em rodízio e não tem onde deixar o seu filho no horário noturno. Então, a gente tem que pensar isso, né? Quando as pessoas falam que isso não é humano, gente, a sociedade ela não é um cristal. Ela não está sólida ali e permanece durante anos naquele mesmo modelo. A sociedade ela é dinâmica. E a gente tem que pensar a sociedade desse sentido. Então, as propostas e as políticas e as leis,
elas têm que acompanhar a dinâmica da sociedade. Ibis, para você ter ideia, aqui na região de Guaratiba, nós temos locais, por exemplo, Carapiá, é um subbairro que nós temos aqui na região de Guaratiba. As pessoas, para poder chegar ao ponto de ônibus, elas andam 7 quilômetros. O transporte público não seguiu a dinâmica da demografia, da expansão demográfica nesse bairro. A Zona Oeste como um todo, por exemplo, parece que ela não está nem integrada à cidade. Construíram um bairro aqui chamado Nova Septiba, mas que não tem transporte para eles. E olha só que burrice. Era estender apenas, meu amigo, 5 quilômetros da linha férrea de Santa Cruz até Septiba. Ela é estadual, mas o município pode criar convênios para querer estender essa linha férrea. E aí vai atender toda aquela população. São mais de 5 mil pessoas que moram ali. E o que eles fazem? Muitos abandonam a casa e voltam lá para a favela. Porque não adianta ela ficar aqui. Vai fazer o que aqui? Vai perder o emprego dela? Ela não tem. Então, quando a gente consegue ter uma proposta de governo, políticos que vão discutir a questão do transporte, o monopólio do transporte público, a gente vai discutir um novo modelo de segurança municipal, a gente vai discutir, olha, a necessidade real do funcionamento das escolas, dos postos de saúde, né? A gente vai discutir por que o profissional de saúde não é respeitado, por que as OSs, né, elas captam tanto dinheiro público, mas não apresentam o que elas fizeram com o dinheiro público. O Paulo Pinheiro agora conseguiu aprovar uma lei maravilhosa. E eu falo isso a outros candidatos nossos, vereadores, sem nenhum problema, porque esse modelo eleitoral eles não colocam, tentam nos colocar como inimigos. Mas, na verdade, não, pessoal. No PSOL, né, é claro que a gente quer ser eleito. Por quê? Porque a gente precisa engrossar o caldo. Então, eu preciso engrossar o caldo, mas reconheço que a candidatura do Paulo Pinheiro, do Babá, do Renato Cinco, do nosso defensor da causa dos animais, do Dr. Marcos, o Leonel Brizola, Brizola Neto, né? O Tarcísio, o Renato Cinco, eles são peças fundamentais. A gente não pode perder esses mandatos. A gente tem que engrossar. Então, quando eu me coloquei à disposição, na verdade, foi até uma discussão aqui do nosso núcleo, eu estava até embarcado, eu nem estava, eu estava numa plataforma. Como eu disse, eu sou petroleiro, trabalho no setor de petróleo. A discussão foi, sabe o quê? Para eu vir candidato, é porque nós estamos aqui numa região de muitos milicianos, cercados de milicianos, uma região onde a política demagógica ela mantém tradicionalmente ao longo dos anos, e a gente não tem conseguido transferir o voto daqui para os nossos candidatos. Então, dentro disso, o que a gente falou assim? Olha, Pantalhão, você é uma pessoa de história e de luta na região. Eu consegui, Ibis, aqui, incluir no orçamento e efetivar, por exemplo, 259 ruas que foram pavimentadas de 2010 a 2017. Foram 259 ruas, e as pessoas achavam que eu era maluco. Eu tive que dormir, inclusive, uma vez, né, eu desembarquei e consegui uma reunião com o secretário do ministro da cidade, eu tive que dormir no aeroporto para depois ir lá para a reunião dele, e ele me bater no ombro. Em menos de 10 minutos, ele só bateu no ombro e falou assim, rapaz, você conseguiu a inclusão e a gente está mandando dinheiro para a prefeitura pavimentar essas ruas. A gente conseguiu trazer para cá um destacamento do Corpo de Bombeiro que não existia. As casas pegavam. Então, tínhamos que esperar Recreio ou Campo Grande chegar, ou Santa Cruz, né? Até chegar. A gente conseguiu trazer um destacamento do Corpo de Bombeiro. A gente conseguiu trazer para a região de Guaratiba o único espaço de atividade cultural, que é uma arena cultural, que não tinha, e é uma região cercada de artistas plásticos, cantores. Conseguimos trazer para a região a primeira Vila Olímpica, né? E fora outras lutas que nós tivemos na região. Então, eles enxergaram que o Pantalhão, olha, a gente não vai conseguir transferir os votos da nossa população para eles. Eu acho que a gente tem que fazer o contrário. Tem que lançar uma candidatura de uma pessoa que realmente tem raiz na região. A minha família veio para cá em 1874, né? O meu bisavô
Foi o primeiro, o meu foi o fundador da primeira associação agrícola da região de Guaratiba. Né? Mas, É. E que aí, legal. esse histórico de luta, a gente está tentando potencializar para a gente captar os votos, né? Mesmo que esses votos venham ajudar o partido. E a Renata, né? A gente tem essa preocupação de fato. Então, Ives, a Silvia aqui está falando que estouramos o tempinho. Mas, olha, eu fico muito feliz, muito grato, tá, por a sua participação, a sua gentileza, né? Quando a gente vê você falando, escutamos você falando sobre segurança pública, sobre essa sua preocupação do Estado de Direito, a garantia do Estado de Direito, nos dá um fôlego de esperança de que é possível e que nós estamos no caminho certo. Então, meu amigo, eu quero agradecer imensamente essa sua participação aqui, tá? Estamos à disposição, mesmo que a campanha acabe, tá? O dia que quiser vir a passeio aqui, comer um peixe, tomar um café, está convidado. Obrigado, Alexandre. Eu tenho muito amor por toda essa região oeste, que, como eu te disse, eu comecei a minha vida aí. Então, eu conheço bem o drama da Zona Oeste. Acho que a Zona Oeste tem sido muito vitimada pela ausência de projeto, né? A ausência de política pública. As pessoas não têm projeto de cidade, né? Então, eu acho que esse é um problema e esse é o nosso desafio. Eu acho que política pública se faz com escuta das pessoas, né? Transparência e planejamento. E essa é a nossa proposta, é isso que a gente quer fazer na prefeitura. Eu quero te agradecer enormemente o privilégio de conversar com você, te desejar muita luz, muita paz, muita felicidade nessa tua caminhada e desejar, enfim, a todas as pessoas que também estão nos ouvindo. Eu gosto muito daquela saudação franciscana, né? Eu venho de trajetória de teologia da libertação, de igreja, né? E eu gosto muito daquela saudação franciscana, paz e bem. Né? É isso que eu quero te desejar do fundo do meu coração, paz e bem para você e para todas as pessoas que estão envolvidas na tua campanha, para todos os moradores e moradoras da Zona Oeste, para toda a população dessa cidade do Rio de Janeiro que não aguenta mais sofrer. Enfim, a saída para isso é a política. A gente não pode perder a esperança na política. Tá? E eu tenho absoluta certeza que com coragem, com indignação, a gente vai mudar esse cenário. Que a gente também não pode se acostumar a continuar vivendo essa tragédia que nós estamos vivendo. O que a gente está precisando muito é renovar a nossa indignação, nosso sentimento de justiça e a nossa coragem de mudar. Então, paz e bem para você, meu amigo. Deus te abençoe. E abençoe toda a Zona Oeste. Paz e bem. Um grande abraço. Outro. Então, pessoal, é isso. A gente está encerrando aqui, né, a nossa participação. E contamos, de fato, como o Ives falou, dessa renovação da indignação. A fome não pode ser considerada como normal. O desemprego, ele não pode ser considerado como normal. A falta de verba e funcionamento correto nos hospitais públicos não pode fazer parte daquilo que a gente acha que é normal. A Renata Souza e o Ives são exemplos de pessoas que lutam para que tenhamos uma cidade diferente. Eu sou candidato a vereador e quero transformar as políticas públicas em uma política, de fato, para beneficiar a nossa população. Os bairros precisam fazer parte da cidade. Temos que acabar com essa cidade partida. E por isso eu peço seu voto para vereador Alexandre Pantaleão, 50884. E para vereadora Renata Souza Ives Pereira, número 50. Prefeita. Para prefeita Renata Souza
número 50, e o nosso companheiro de vice, Ibis Pereira. Um grande abraço a todos e até a próxima. Uma boa noite.